domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos que têm compartilhado, que têm comentado. Quero agradecer a todos aqueles que têm curtido esta aula de escola dominical virtual. Hoje nós estamos com mais uma lição da CPAD, lição de número 4, possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. Esta lição, meus queridos, ela vai trazer aí um conhecimento diferenciado do que muitas pessoas pensam acerca de demônios. A CPAD trouxe esse assunto para esse primeiro trimestre de 2019, um assunto que eu acredito que deveria mesmo ser ensinado nas igrejas, para que nós possamos compreender de que maneira que nós portamos, para que nós não sejamos dominados por imaginações e por malignidade, por coisas que não agradam a Deus. De repente, quando não se agrada a Deus, nós estamos fazendo a vontade do inimigo. Lembra que na aula passada eu falei sobre o mentiroso, aquele que mente, e mesmo comungando com a igreja, mesmo na comunhão com a igreja, ele é adepto de Satanás. Porque Jesus disse, olha, que os mentirosos não têm parte com ele. Então, professores de escola dominical por esse vasto Brasil, vamos nesse trimestre em que a CPAD traz um assunto de tão grande importância, vamos falar da importância de que na igreja, nos lares, na sociedade, nós possamos comportar como cristão, não dando lugar ao diabo. Infelizmente, muitos cristãos, muitos obreiros, eles não conseguem lanchar na vida, porque dá muito lugar ao diabo. E agora nós, nessa lição de hoje, eu vou estar comentando sobre um dos piores episódios que aconteceu no ministério de Jesus. Depois de acalmar uma grande tempestade no mar da Galileia, aí aquela equipe que estava com Jesus, que Jesus não trabalhava sozinho. Muitas igrejas não crescem porque os pastores querem fazer tudo sozinho, querem ser os dominantes e daí não crescem. Mas a equipe que estava com Jesus chegaram na região de Gadara. E logo que eles desembarcaram, veio ao encontro de Jesus um louco. Louco correndo pelado, nu, sem roupa, no meio da multidão. E quem era aquele louco? Era um homem atormentado, era um homem possesso por uma legião de espíritos malignos. Os discípulos ficaram assustados, meus queridos. Mesmo andando com Jesus, eles se assustaram. Por que se assustaram? Porque o poder maligno é coisa tremenda. Não brinque com o poder maligno. Na sua casa, na igreja, na sociedade, não dê lugar ao diabo. Fuja. Fique calado quando você vê que você, às vezes, vai falar palavras que faz com que o diabo se alegre, para que ele não tenha oportunidade dentro da sua vida. E esse louco pelado que foi ao encontro de Jesus, pelado, estou falando pelado, meus queridos. O homem vivia nas montanhas, de dia, se cortando com pedras. Eu já vi pessoas que ficam se cortando com gilete, se cortando. Meus queridos, isso pode ser uma possessão de demônios. Pode ser um problema psicológico, pode ser uma possessão de demônios. E por isso que a liderança, aqueles que servem a Deus, os obreiros, precisa discernir entre o que é maligno e o que é uma doença psicológica. Então ninguém conseguia dominar esse homem que eu vou estar falando sobre nessa lição de hoje. Ele muitas vezes era preso com grilhões. O que é grilhões, meus queridos? É uma corrente de metal formada por vários anéis que a pessoa fica pendurada nela. Muitas vezes era preso com cadeia. O que é cadeia? Cadeia é aquelas prisão feita onde é preso os pés e as mãos, em um madeiro ou em um ferro.
e a pessoa fica imóvel. Mas a narrativa de Mateus aqui vai dizer que ele fazia tudo em pedaços. E ele corre ao encontro de Jesus, tentando enganar Jesus. Tentou enganar, fazer o quê? Adorou. Meus queridos, Jesus jamais aceitaria o diabo lhe adorando. Fique comigo até o final dessa lição e nós vamos estar discorrendo sobre esses assuntos. O texto aula. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Lucas capítulo 10, versículo 17. A verdade que nós vamos praticar nesta lição. O relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. A introdução, o relato do endemoniado gadareno, encontra-se também em Mateus e Lucas, com algumas variações. O fato revela informações sobre a possessão demoníaca e o poder absoluto de Jesus sobre todo o reino das trevas. É o prenúncio da vitória final de Cristo sobre Satanás e seus anjos. E não somente isso, mas também uma prova viva de que podemos confiar em Jesus. Os tópicos desta lição: destacar, conceituar, expor e analisar. Objetivo da primeira parte da lição, do 1 a 3. Destacar a possessão e sua harmonização na Bíblia. Então, meus queridos, a lição dessa semana é um desdobramento da anterior. Lembra que nós falamos sobre posições demoníacas na lição anterior? E agora vamos falar das pessoas que ficam possessas de demônios. Isso você já deve ter visto aí na sua igreja, mas não é aquela coisa, meus queridos, que muitos têm desta forma. Se não tiver operação demoníaca na igreja, Jesus não está presente. Meus queridos, antes de entrar na igreja, oramos para que nenhum demônio apareça lá e que as pessoas que estiverem demoniadas saiam de lá libertas sem nenhuma manifestação, porque são coisas terríveis. Então, na lição passada nós estudamos sobre a natureza dos demônios. Na atual veremos acerca da possessão demoníaca e a autoridade de Jesus para vencê-la. É importante ressaltar que os demônios continuam a assaltar e a prejudicar vidas e famílias inteiras. Eles continuam a odiar o ser humano, a mais bela criação de Deus. Então, por isso que digo, olha como está o teu comportamento. Verifique como está o teu comportamento. Meus queridos, eu me lembro que anos passados as pessoas davam testemunho e eles diziam: eu sou salvo. Quem é salvo, levanta a mão. Mas, meus queridos, eu fico olhando. Como você sabe que você é salvo? Olha dentro do olho do outro. Verifica se ele transmite uma alegria, se ele transmite uma meiguice, uma paciência, uma perseverança, uma tolerância. Nós vivemos dias de falta de tolerância. E que aí já é por isso que nós já não ouvimos mais as pessoas ao dar um testemunho dizer: eu sou salvo, eu sou lavado no sangue de Jesus. Nós já não vemos as pessoas fazer um apelo e perguntar quem é salvo. Por quê? Vivemos a época da intolerância. O inimigo tem invadido muitos lares. E o nosso tempo tem sido pouco para Jesus. Então, por isso, meus queridos, precisamos estar cheios da presença do Altíssimo, cheio do Espírito Santo e com a autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos atuar na libertação de vidas que se encontram amarradas pelas correntes malignas. Obreiro, você está preparado para enfrentar, para repreender uma pessoa que está possessa? Como está a tua casa? Como está a cooperação entre a família para que você realmente a luz esteja brilhando? Para que tua roupa seja alva em todo o tempo. Nós temos problemas no dia de hoje, meus queridos. Com essas leis que apareceram aí, cada um busca a sua vontade própria, cada um quer ser a autoridade. Todos querem serem autoridade e daí prejudica o ministério
de Jesus, o ministério que Jesus colocou nas mãos dos seus escolhidos. Então a igreja tem o Espírito Santo, ela é poderosa em Deus para destruir fortaleza. Busquemos ao Senhor e que Deus venha abençoar aí, meu querido professor, a sua classe, os seus alunos, e que nós possamos compreender isso e não vivermos na desobediência, porque quem vive na desobediência não tem vitória. A vitória está para aqueles que obedecem a Jesus. É o tópico 1 que nós vamos estudar agora sobre a possessão maligna. O 1 diz harmonização nas narrativas. Mateus afirma que foram 2 endemoniados, mas Marcos e Lucas resistem a apenas um. Nós temos de vez em quando encontramos essas contradições na Bíblia, e que muitas vezes ela é difícil de explicar. Eu vi aqui que o nosso próprio comentador teve dificuldade de explicar essa narração. Ele diz que os pormenores descritos em Marcos são de uma só razão pela qual a narrativa está concentrada nele. E diz mais que Marcos e Lucas resistam apenas o mais violento e mais feroz deles. Quer dizer, isso é uma visão do nosso comentador dessa lição da CPAD. E aí nós temos outras Bíblias que elas trocam, por exemplo, Gadara por Getsêmani, e aí faz aquelas trocas. Mas a minha Bíblia, que é essa daqui, em todos os episódios, nos 3 episódios narrados por Lucas, Marcos e Mateus, fala na região dos Gadarenos. E aí, por exemplo, a NVI já leva Lucas e Marcos para os Gerasenos. Aquela região ali deveria ser conhecida por esses 2 nomes, porque o mais certo seria próximo a Gadara, pois o mar da Galileia está a 8 quilômetros de Gadara. Só que o que acontece é que a Bíblia narra que foi na região de Gadara. Então, aonde eles desceram do barco foi ali naquela região. Então nós não temos aí muitas controvérsias aí, muitas contradições. Então a NVI e outras Bíblias falam Gerasenos. E aí alguém disse, ó, Gerasenos fica a 60 quilômetros da Galileia. Quer dizer, fica um pouquinho difícil de explicar, mas esta Bíblia aqui, com tradução de João Ferreira de Almeida, em todas as versões fala de Gadara. Então, outro detalhe é que Mateus apresentou apenas um resumo do episódio, pois a sua ênfase é a autoridade de Jesus sobre o espírito maligno. Mateus omite o fato e o porta-voz dos demônios, sem identificar como legião, e também o desejo de o gadareno, após sua libertação, seguir a Jesus. Então, meus queridos, um narra que foi 2, outro narra que foi 1. Nosso comentador da CPAD tenta explicar, explica, mas não explica, né? Porque não traz uma conclusão, mas fica melhor da forma que o comentador pôs aqui, para que nós possamos entender. Um focou apenas em 1 e o outro focou em 2, e amém, vamos para frente que atrás vem gente. O 2 diz assim, a opressão. Os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores de males, dando às suas vítimas características típicas como força sobre-humana, poder de adivinhar, conhecimento sobrenatural. Você que quer consultar aí pessoas que adivinham, vai você crente que está aí crendo, todo dia liga a televisão, liga o rádio para ver seu horóscopo, vai fazendo isso. São coisas demoníacas. O demônio é capaz de adivinhar, ele não adivinha o teu futuro, mas o passado ele vai contar todo o seu passado. Porque ele está aqui, morando nas nossas regiões. E tem outra coisa, o endemoniado tem força. Veja que quando nós falamos desse episódio que Jesus encontra, o homem nem cadeia nem grilhões segurava este homem. Então, eles atacam as suas vítimas, né? Quer dizer, os demônios atacam as suas vítimas, e ao dominar elas, a entrar na mente, que eu não sei explicar como o demônio entra na mente de uma pessoa, então leva ela à demência, ela está fora de si, é o demônio que está dominando a pessoa, e aí incapacita a pessoa até de falar e ver. Quem está vendo, quem está falando no lugar dela é o demônio. Imagina a situação, meus queridos, como a Bíblia diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Muitos dizem, o ladrão é o falso profeta, é o falso pastor. Meus queridos, ele diz, veio. Jesus disse, eu vim. Ele está falando de quem veio das alturas. E aí, é por isso que eu digo, ele vem destruir. E aí, imagina
As pessoas fazem coisa e depois não se lembra que fez ou que agiu daquela forma. O 3 diz: um quadro estarrecedor. O endemoniado gadareno vivia nos sepulcros, desnudo, e era tão violento, nem mesmo os grilhões e as cadeias podiam detê-lo. Veja que eu, na abertura dessa escola, eu falei sobre esse maluco, né? Eu acredito que um dos piores episódios que Jesus encontrou no seu ministério. Um camarada correndo pelado, correndo ao encontro de Jesus e adorando ao Senhor pelado. Então, e esse homem, quando a Bíblia narra sobre esse homem, nem corrente, nem grilhões, nem cadeias, nada segurava, ele fazia em pedaços, não é? Então eu já vi história na minha cidade, eu vi a história de 2 garotos que tinha lá, eu conheci os 2 garotos, que prendiam ele e eles já amanheciam pelo lado de fora. Eu não vi, então não posso confirmar, mas sei que aqueles 2 garotos, Satanás fazia coisa terrível com eles. Então, meus queridos, e tem mais. O possesso, como ele está fora de si, então ele não via, mas era o demônio fazia correr pelo deserto, e aí lá onde ele se feria com pedra, se cortava, como eu disse na abertura, né? E o fato dele também, que ele vivia no sepulcro, de procurar viver nesta região, era uma demonstração da sua anomalia, quer dizer, sua total anormalidade. A pessoa não era normal, ele não podia conviver com a sociedade. Por quê? Porque o demônio tinha tomado posse da vida dele. Então, meus queridos, comportamento violento e sobrenatural desse endemoniado de Gadara. Então, para a sua própria destruição e para a perturbação de seus vizinhos, revela a natureza destruidora de Satanás. Deus tem um fim para Satanás. Mas enquanto não for determinado, enquanto não chegar o tempo, tanto é que ele diz: vem nos atormentar fora de tempo, o diabo sabe que haverá um tempo que ele será preso, haverá um tempo que ele será lançado no inferno. Então, o Satanás vive essa guerra atormentando pessoas. É por isso que nós precisamos zelar dos nossos filhos, ensinar o caminho que deve andar. Nós precisamos ter boa convivência com as nossas esposas. Nós precisamos viver em harmonia. Agora, meus queridos, nós precisamos orar a Deus para que nós sejamos um em Cristo, para que nós possamos vencer as astutas ciladas do diabo. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo vencer. Por quê? Porque não consegue a unanimidade, a unificação na igreja, na família, que é importante, 2 partes importantes. A família é mais importante que a igreja. Então precisa primeiro você ter laço de amizade, laço de união e laço de comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus na família, na igreja, você vai ser uma bênção. E o demônio não vai entrar no seu lar. Mas se você deixar brecha, o demônio vai entrar. Eu conheço casas de crentes em que o demônio deita e rola. É filhos drogados, olha, meus queridos. E a promessa de Deus é: se nós seguirmos fielmente, Ele vai nos abençoar. E aí também também tem o princípio, é ensinar o menino o caminho que deve andar. O objetivo da segunda parte da lição: conceituar a legião demo, né? Legião de demônio. Nesse tópico 2 nós vamos falar sobre a legião demoníaca. Uma legião. Jesus perguntou como o espírito imundo se chamava, ao que ele respondeu: legião é o meu nome, porque somos muitos. Você lembra que na lição passada eu citei isso? Muitas igrejas estão dando microfone para o demônio falar. Existe até uma piadinha que o demônio fala que gosta de ir em tal igreja, que lá ele deixa falar no microfone. E eu falei na lição passada: quem dá credo, ministro que dá credo à palavra de demônio, está crendo no demônio. Ainda que ele se levanta, ainda que ele falsifica contra a vida de alguém, de algum membro da igreja, a liderança nunca pode acreditar. Jesus disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. E tem ministério acabado porque alguém ouviu o demônio com as suas mentiras falar de tal obreiro ou falar de tal irmão. E aí volta todo mundo a dar crédito. E dar crédito nas palavras do diabo, quando Jesus diz: não dê crédito. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira.
e ele nunca se firmou na verdade. E quando ele profere mentira, fala do que é próprio. Então você que dá microfone para Satanás falar, você que dá toda ousadia para Satanás falar, Satanás está mentindo para você, rapaz. Nem que ele está falando que está destruindo a vida de pessoa, que está fazendo isso aqui, ele está mentindo, isso é dele. Ele fala do que é próprio, não decreto, foi Jesus quem disse. E aí você vai crer em demônio? Se você crê em demônio, então você não pode crer em Jesus. Porque Jesus disse, olha, ele é mentiroso e nunca se firmou na verdade. Era muitos demônios na vida daquela pessoa. Imagina o tormento daquele endemoniado que vivia pelado e se arranhando pelas montanhas. O 2 disse se expulsar e não dialogar. Olha o que eu acabei de falar. O próprio comentador dessa lição, meus queridos professores, queridos alunos, o próprio comentador dessa lição está trazendo o que eu narrei na lição passada e o que eu acabei de falar no subtópico anterior. Expulsar não é dialogar. Alguns procuram estabelecer diálogo com os demônios, porque Jesus perguntou ao espírito imundo qual era o seu nome. Foi Jesus que perguntou. Você não encontra nenhum discípulo perguntando o nome de demônio. Agora você fica batendo pau com o demônio para ganhar audiência. O nosso comentador dessa lição está dizendo, não se deve manter um diálogo com o endemoniado, com a pessoa que está possessa e o demônio está falando na vida dele. Porque essas coisas é visto com frequência nos movimentos neopentecostais pela mídia televisiva. Jesus expulsar demônio. Esta é a ordem que recebemos do Senhor e não de manter diálogo com eles. O diabo é o pai da mentira, acabei de falar. Se você está saindo da Assembleia de Deus ou da igreja que você congrega para ir ouvir esses movimentos aí neopentecostais que dá toda ousadia para o diabo ficar conversando no culto, daqui a pouco você vai ter problema na tua família, se cuide. Então, meus queridos, nesse tópico nós vimos que as características mais surpreendentes desse caso é que o possesso dá evidência de outra personalidade. E a personalidade normal nessa hora está parcialmente ou totalmente dormente. Veja bem, ele domina a mente daquele em que ele ali entrou, que ele deixou possesso. E muitos deles ficam parcial ou totalmente. Ora fala, ora não fala coisa com coisa, outra hora quem fala na boca dele é o demônio. Muitas pessoas, quando possuídas de demônios, dão evidência de um conhecimento do qual não pode dar conta em seu estado normal. Muitas vezes parece que conhecem ao Senhor Jesus Cristo como uma pessoa divina e mostram aversão a e temer a Ele. Então as armadas, as ciladas, a Bíblia fala das astutas ciladas do diabo. Ela domina as pessoas. A pessoa quando está carregada de demônio muda a fisionomia, meus queridos. Eu já presenciei isso. Pessoas endemoniadas com aquele rosto pesado. Parece que legiões de demônios estavam sobre a vida daquela pessoa. Ninguém deve acreditar, nem ficar impressionado com as declarações dos demônios, porque eles são mentirosos. Isso ocorreu lá de Jesus perguntar, porque o demônio era obrigado a confessar publicamente quem era o responsável pela miséria do gadareno. Quem é o responsável por essa desgraça na vida desse homem? Quem é o responsável por essa desgraça na vida desse casamento que vem trazendo problema para os pastores? Nós temos pastor morrendo muito cedo, porque as pessoas vivem uma vida endemoniada em suas casas, vivem uma vida sem Deus em suas casas e vem trazer o problema para o líder da igreja. É de madrugada, não tem hora. E aí o pastor não pode descansar aquele sono repousador, porque sempre tem alguém indivíduo que não consegue dominar a sua casa. E aí liga para o pastor, traz o pastor em altas horas. Meus queridos, pense nos seus pastores, cuide deles, que eles são um ser humano como você é. Ele vai sofrer consequência se você não der descanso. Ajude, doutrina o teu lar para que tu não seja um problema na igreja. O 3 diz a presença de Jesus. O poder e a presença de Jesus incomoda o reino das trevas. Incomoda, meus queridos. O espírito imundo, ele estava tão incomodado que ele perguntou para Jesus, Jesus, que é isso? Tu veio aqui me atormentar nós antes do tempo, rapaz? Não é tempo ainda não.
Quer dizer, isso mostra que a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas. E também que esse encontro serviu como prenúncio da condenação final do diabo e de seus anjos. Então, meus queridos, estejamos certos. Meus queridos, cuide da sua vida, meu querido. Quando nós olhamos ali para aquela passagem do rico e Lázaro, eu já disse em outra lição, não sei se da CPAD ou da Betel, em que parece que quando o santo morre, 2 anjos aparecem ali ou mais, para levar até o seio de Abraão. Eu vi um grande pregador falando que quando o incrédulo morre, aí aparece ali também 2 diabos para levá-lo para o inferno. E, meus queridos, depois que passarem por lado de lá, depois que sua alma sair do seu corpo, não tem mais jeito. Hoje é dia de você reconciliar. Hoje é dia de você pensar no melhor. E fugir, meus queridos. Se não está dando certo aqui, por exemplo, você quer se afastar desse mal, mas aí você, por exemplo, faz amizade com essa pessoa, faz parceria com essa pessoa. E aí, por exemplo, você pede perdão, você se humilha, mas aí não tem jeito, se afasta dela, meus queridos. Perdoa, mas se afasta, porque senão você vai terminar indo para o inferno. E nenhum de nós queremos ser, segundo a visão desse pregador, ser recolhida após a nossa alma sair do nosso corpo pelo diabo e seus anjos. O objetivo da terceira parte da lição: expor o poder de Jesus. Agora nesse tópico nós vamos expor o poder de Jesus. 3. O poder de Jesus. 1. Os demônios sabem quem é Jesus. O relato da possessão do Gadareno e de sua libertação é uma mostra do poder absoluto de Jesus até sobre todo o reino das trevas. Então, nesse tópico nós vamos falar sobre o poder de Jesus. Os demônios conhecem Jesus. Se você for um servo fiel a Deus, ele te conhece e ele te respeita. Veja quando aqueles foram expulsar demônios no nome de Paulo. Ele disse: nós conhecemos Paulo e conhecemos quem é Jesus. Mas vocês saíram pelados de lá, que os endemoniados voaram naqueles que estavam expulsando em nome de Paulo. E os demônios voaram neles e rasgaram a roupa deles e eles saíram de lá pelados. Então eu quero dizer, se você é servo fiel, o demônio te conhece, te obedece como servo fiel. Se ele tiver uma pessoa e você chegar, ele se treme, porque sabe que você chegou o servo de Jesus, o homem com autoridade. Sabe por quê, meus queridos? Se você é fiel, se você é fiel, você tem autoridade. Nós não vemos mais as coisas acontecendo no nosso dia, porque falta autoridade nos homens de Deus. Porque Jesus, eis que vos dou autoridade. Ele não disse: a autoridade fica comigo. Não, essa autoridade está com você, obreiro. Eis que vos dou autoridade. Nós precisamos compreender a palavra de Deus. E aqui ela dá da autoridade. Professor, você tem autoridade. Ministro, você tem autoridade. Isto é, se você está nos padrões da Bíblia. Então os próprios demônios sabem quem é Jesus, conhecem a sua procedência. E aí é por isso que ele diz: que temos eu contigo. Então eles têm medo de Jesus. Eles estremecem diante dele, escreveu Tiago. Eles tremem. Então, e Jesus veio para desfazer a obra do diabo que tinha nos levado à condenação eterna. E os demônios sabem que há um tempo determinado para o juízo final, em que ele será preso e lançado no fogo. 2. A soberania de Jesus. Nessa passagem, vemos que aqueles demônios, ou pelo menos o porta-voz deles, suplicando, pediram 3 coisas. Olha aí, que Jesus não os mandasse para outra região. Isso aí, meus queridos, cuidado para não confundir e achar que tem região, cada região é dominada por um tipo de demônio. Não é nada disso. E a segunda, que não os mandasse para o abismo, porque no abismo eu acredito que tem, coisa minha, muito espírito em prisão lá, que eles não podem vir na terra, porque são tão pervertidos, eles são capazes de destruir tanta humanidade, que por isso mantém preso. Nós temos demônios que estão presos. E aí em terceiro pediram para que mandasse para os porcos. E assim aconteceu. A libertação do oprimido.
A extraordinária libertação do gadareno logo chamou a atenção do povo. Veja, meus queridos, o homem que foi ao encontro de Jesus correndo pelado, agora se encontra vestido. Muita gente viu aquele homem ali vestido, em seu são juiz, conversando, estava liberto. Meus queridos, é esse o ministério que Jesus colocou em nossas mãos. Ele disse que veio libertar os cativos. E ele, na grande comissão, ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele diz: fazei discípulos. A igreja não ensina. Casamento está sendo destruído na igreja dos montes. Por quê? Nós não temos ensino para casais. E então é preciso a igreja voltar para essas coisas. Então aí agora se encontra o homem em perfeito estado, glorificando a Deus. E aí, o que acontece? Em vez de eles glorificar, foram tomados de medo. Nesse tópico agora vamos falar sobre isso. O objetivo da quarta parte da lição: analisar o comportamento dos porqueiros e do povo. Agora vamos ver, diante de tão grande milagre, diante de tão grande maravilha que Deus fez, qual é o comportamento dos donos do porco e o comportamento do povo. Então, nesse quarto tópico, nós vamos ver sobre os porqueiros. O ponto 1, o local do acontecimento. Segundo Mateus, o fato aconteceu na província dos Gadarenos, que eu falei fica ali a 8 quilômetros mais ou menos do Mar da Galileia. Mas é na província, não é na cidade, não é na vila dos Gadarenos. Então por isso que aconteceu logo que Jesus desceu do barco. Marcos e Lucas falam da província da terra dos Gerasenos. E a Nova Almeida é atualizada. Encontrei Marcos e Lucas que fala da província dos Gerasenos. Mas nesta minha Bíblia, todos os três evangelhos falam de Gadara. 2 diz sobre a manada de porcos. A população de Decápolis era mista, composta por judeus e gentios. A criação de porcos não era permitida aos judeus. Por isso é provável que o porqueiro fosse gentio. Então naquela época, meus queridos, nenhum judeu criava porco. Porque segundo os ensinamentos do Velho Testamento, não se podia comer carne de porco porque eles não remoíam. Veja como essa lição traz para nós. Nós estamos muito apoiados naquilo que nós possuímos. E agora os porqueiros, em vez deles verem a grande maravilha que Deus fez através do seu poder, eles estão preocupados agora com os prejuízos dos 2.000 porcos que se afogaram no mar. Porque os porcos não resistiram à opressão e aí se precipitaram e afogaram no mar. A tradição judaica já dizia que demônios e porcos são uma boa combinação. Então os judeus consideravam os demônios e os porcos como pertencentes à mesma ordem. E os porcos eram considerados o lar dos espíritos imundos. E essa tradição parece ser expressa quando os demônios pediram para entrar na manada de porcos. Quer dizer, se foi crendice, aí que os judeus naquela época creu mais. Porque eles achavam que demônios e porcos, eles eram uma perfeita combinação. E que os porcos eram morados de demônio. Aí Jesus vai, a legião de demônio pede para que eles entrassem nos porcos. Então aí houve uma perfeita combinação. O 3 diz, o estranho pedido do povo. Jesus foi convidado a se retirar da terra dos Gadarenos por causa do prejuízo dos porqueiros. Veja bem, meus queridos, agora era hora de eles receber Jesus, de abraçar Jesus. Não, agora eles expulsam Jesus. E às vezes acontece na vida de muitos crentes. Quando eles compram um carro, eles expulsam Jesus da vida dele. Quando ele compra uma casa, ele expulsa Jesus da vida dele. Quando deveria tudo somar para que nós pudéssemos louvar a Deus com tudo aquilo que Ele tem nos dado e nos concedido. Então, nós vemos que nessa lição, os porcos estavam valendo muito mais que a vida daquele endemoniado que apareceu pelado e agora estava vestido em seu sã juízo. Na concepção daquela gente, os valores foram invertidos. Essa estranha recepção causa-nos tristeza e espanto. Aqui o comentador faz uma pergunta: como o herói é convidado a se retirar? E aí você pensa que hoje é diferente?
Meus queridos, hoje nós estamos convidando Jesus a sair para dar um lugarzinho para nós, porque senão Jesus aparece e nós desaparecemos. Então, há aqueles que substituem Jesus por qualquer coisa. É muito comum codificar as pessoas e personificar as coisas. Para alguns, hoje em dia, os animais valem muito mais do que o ser humano. Muitas pessoas que não vêm à igreja porque estão cuidando dos animais. Pessoas sitiando. Ele passa 6 meses sem vir na igreja porque ele está cuidando dos animais. Paga alguém para cuidar. Quando tu morrer, tu não vai levar nada, rapaz. Tua alma é eterna. Então, meus queridos, nós vemos aqui que há várias linhas de tensão nessa história, né? Uma história tensa entre Jesus e a legião de demônios, né? Tensão entre Jesus e o povo da cidade, tensão entre Jesus e o endemoniado e o povo da cidade. Cada linha esforça-se contra as outras, de forma que do momento em diante em que Jesus aparece na cena, a atmosfera fica progressivamente carregada. Não é de admirar que o povo da cidade entre em pânico. Então, logo que Jesus entra em cena e liberta aquele endemoniado, criou-se um alvoroço, um pânico na cidade. Uns tinham perdido o seu emprego, outros tinham perdido seus porcos. E daí, meus queridos, o povo não se entendia, passou-se a ter um momento de pânico. Mas que nós, queridos professores e alunos, que nós, internautas, possamos focar em Jesus e valorizar a nossa vida com Cristo. Conclusão: a possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor que só pode ser contido pelo poder de Jesus. O Senhor Jesus manifestou seu poder sobre toda a natureza. Os demônios estremecem diante dele. Todos nós precisamos de Jesus, da comunhão com ele, para dele receber poder e assim expulsar aos demônios, pois ele nos deu essa autoridade, conforme está escrito em Lucas 10, do 19 a 20. Queridos internautas, quero agradecer a todos vocês, espero ver aí seu comentário, suas curtidas, e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.